Soltou, para aqui, tem medo! É gol! Salve, salve, meus amigos! Eu peço desculpas aqui pelo cenário, estou na Band, né? Acabei de sair numa transmissão da Copa Africana de Nações, a eliminação da Argélia, mas eu preciso falar sobre essa esculhambação no futebol brasileiro. Mateuzinho está de volta ao Flamengo. É isso, o Corinthians, ele treinou no Corinthians. Olha que absurdo, olha que barbeiragem, gente, de ambos os lados, tá? Ele treinou no Corinthians o Mateuzinho e não vai permanecer na equipe paulista. Mateuzinho está de volta ao Flamengo. É uma verdadeira esculhambação. O Corinthians, entre aspas, contratou o jogador por empréstimo, mas não aceitou a condição do Flamengo, né? A história é a seguinte, até eu vou dar o crédito aqui sobre os números, né? Em relação aos números, ao ótimo Vene Casagrande, tá? Foi o seguinte, isso aqui já a apuração do canal, depois entra a informação do Vene que eu vou usar para complementar aqui este vídeo. O Corinthians traz o Mateuzinho. O Flamengo não fixou passe, ou seja, o valor que deveria ser pago pelo Corinthians, caso o Corinthians quisesse exercer a compra do Mateuzinho ao final do empréstimo nessa temporada. Aí o Corinthians chegou pro Flamengo depois, com o negócio andando já, e falou assim, não, quer saber? Eu quero o preço do passe fixado. Aí o Flamengo falou, ah é? Aí entra a informação do Vene, tá? 11 milhões de euros. O Corinthians falou, não. 11 milhões é muito, quero 6. E o Flamengo falou, não. Então beleza, devolve o jogador pro Flamengo. E o Mateuzinho, que eu acho um jogador fraquíssimo, acaba de voltar ao time do Flamengo. É uma esculhambação. Atenção, esse vídeo tem um oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site kto.com, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Entre agora no site kto.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você vai colocar o meu cupom que é Bernardo, tá? Colocando o meu cupom Bernardo, eu lhe dou 20% de bônus em relação ao valor que você depositar. Por exemplo, depositou 100, eu lhe dou 20 reais, tá bom? É óbvio que você vai usar esse crédito para fazer a sua fezinha no site kto.com, tá? E aí é o seguinte, eu posto as melhores odds do mercado diariamente no meu Instagram, que é @BernardoAqui, @BernardoAqui, beleza? Nos stories, então, diariamente você vai ver as melhores odds do mercado para você. Voltando aqui ao raciocínio, o que o Mateuzinho vai acrescentar ao time do Flamengo? Absolutamente nada. O Mateuzinho, aliás, está dando uma confusão danada, né? Porque ele já teve proposta para ir para o Red Bull Bragantino, não quis, achando que tinha uma proposta do futebol europeu, querendo uma proposta do futebol europeu. Gente, quem na Europa, do primeiro e segundo escalões lá dos clubes de futebol da Europa, vai contratar o Mateuzinho? Não tem a menor possibilidade disso acontecer, tá? Nenhum time do futebol europeu faria uma proposta pelo Mateuzinho, com todo respeito ao jogador, né? Mas é um jogador muito limitado e tal. Aí, o Corinthians vem com essa possibilidade de contratar o jogador por empréstimo. E topou, no primeiro momento, as condições do Flamengo. Topou. Tanto que o Mateuzinho foi para São Paulo. Depois, no meio do caminho, o Corinthians chega e fala, não, peraí, eu quero o valor do passe fixado. Aí o Flamengo falou, tá bom. De acordo com a informação do Vene Casagrande, 11 milhões de euros. Aí o Corinthians falou, não, quero 6. Então, não quer. Então, se não quer 6, não quer nada, o Flamengo se irritou e tal. Então o Corinthians está com várias bolas pingando aí. Várias bolas pingando. Essa é só mais uma. O Corinthians, como diz o meu querido Leandro Quessada, meu companheiro de placar, é uma fábrica de notícias ruins. Todo dia tem uma notícia ruim. E negociar jogador com o Corinthians hoje é um risco. Agora, por que o Flamengo tinha o Mateuzinho sob contrato e ele estava emprestado, entre aspas, ao Corinthians, sendo que não havia nenhum acordo assinado? Por exemplo, se o jogador se machucasse, como é que ia ser isso? Então, é uma verdadeira esculhambação. Tem barbeiragem da diretoria do Flamengo nessa história. Eu fiz um elogio à diretoria do Flamengo quando eu falei aqui sobre a possível contratação do Al Musrati, né, que é muito bom jogador. Agora, tenho de fazer uma ressalva, né, a barbeiragem que fez a diretoria do Flamengo nessa história envolvendo o Mateuzinho, né? Mateuzinho, portanto, acredite se quiser,
está de volta ao Flamengo. Mas eu queria entrar mais nesse assunto aí, sobre o Corinthians, né? Porque o presidente do Augusto Melo está por fora de absolutamente tudo. Ele precisa urgentemente de um executivo de futebol. Porque, veja, começa com o primeiro mico, a história do Gabigol, né? Dizendo que estava tudo certo, o Gabigol nem proposta havia ao Flamengo, e aí foi desmentido pelo Júnior Pedroso, o empresário do Gabigol, que disse que em nenhum momento houve negociação entre Corinthians e Flamengo. Agora tem a história da PixBet e da VaiDeBet, né? Que coisa impressionante isso do patrocínio. O Corinthians vai ter que pagar 40 milhões do bolso dele, Corinthians, a PixBet, por rescisão contratual e também o pagamento de luvas antecipadas. 40 milhões de reais, gente. Com 40 milhões de reais você traz um jogador de, sei lá, 7 milhões de euros. O que é isso, gente? O que fizeram com o Corinthians, hein? E aí os caras, né, no caso, o Rubão lá, o Rubens Gomes, que é o diretor de futebol, diretor estatutário, e o Augusto Melo vem falar em Gabigol, né? Faça-me um favor, gente. Quem cai nessa história? Né? Não há a menor possibilidade do Gabigol jogar no Corinthians, assim como estavam falando lá no Rio Grande do Sul, nesta terça-feira, que havia a possibilidade do Gabigol jogar no Grêmio, gente. Da onde surgem essas coisas, né? Eu não posso concordar com isso, né? O Gabigol está em processo de renovação contratual com o Flamengo, nem sei se deve renovar o contrato, tá? Isso está parado com o presidente Rodolfo Landim. O próprio presidente Rodolfo Landim falou sobre isso. O Mauro César deu lá atrás essa história, palmas ao Mauro César, que deu essa história lá atrás, né? Que havia a renovação do contrato está parada com ele, presidente Landim, que vai dar a última palavra. Se o Gabigol pode ou não renovar, né? O desempenho do Gabigol vai ter que melhorar muito para ele renovar nas bases que ele quer, né? Porque ele quer muito dinheiro, quer luvas, é quase que uma recompra do Flamengo. O Gabigol, como é que o Flamengo vai recomprar um jogador que ele já tem, né? Então é bom o Gabigol também se coçar, jogar bola, fez muito pelo Flamengo, mas precisa jogar bola para ter a renovação contratual nas bases que ele quer também. A gente segue acompanhando aqui o mercado da bola, tá? Vamos seguir acompanhando a história de Léo Ortiz, Almusrati, para trazer tudo para você à medida do possível em primeira mão aqui no canal, tá bom? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.